Antes desse período da ocupação do alemão, o nosso trabalho do Voz das Comunidades era um trabalho, ainda estava naquele engateando para expandir para as outras partes do Complexo do Alemão, né? Porque como eu comecei aqui no Morro da Deus e para expandir para as outras favelas aqui do Complexo do Alemão ainda foi um desafio muito grande, mas já estava nesse processo de expansão, né? E nós tínhamos um jornal impresso, na época era um jornal que tinha 16 páginas, era como se fosse uma folha A4 em pé, né, assim, e a gente tinha uma circulação grande já até, né? Eram mais de 10 mil exemplares circulando, né, em várias partes do Complexo Alemão, alguns bairros adjacentes também recebiam um jornal, né? Era a equipe ainda muito pequena, eram poucas pessoas que faziam parte. Eu tinha meu irmão, tinha meus primos participando comigo, alguns vizinhos, mas eram pouquíssimas pessoas ainda nessa época. E depois dessa ocupação do alemão, que aí começou a chegar muito mais gente. Aquele episódio, né, em novembro de 2010, né, exatamente 10 anos depois, agora estamos nós, foi um momento assim, muito emblemático, porque era um momento de esperança. As pessoas das favelas, não só do Complexo do Alemão, mas das favelas em geral, estavam com uma expectativa muito grande de que algo fosse ser diferente dessa vez, né? Porque já tinham acontecido diversas outras operações policiais, mas nunca havia sido na proporção como foi em novembro de 2010. Então, foi criada toda uma expectativa muito grande dos moradores, da mídia, do governo, da sociedade, todo mundo criou uma expectativa de que alguma coisa fosse mudar naquele momento, né? E eu usava já o meu Twitter, né? Não tinha muitos seguidores na época, mas eu comecei usando ali meu Twitter e eu recebia muitas mensagens de pessoas que não necessariamente moravam dentro da comunidade, mas que queriam saber como estava a realidade dentro da comunidade. E eu ia respondendo, falando, ó, tô bem, tô seguro, como que tá, né? Tava repassando as informações de como estava a comunidade naquele momento. Quando, de repente, dessas pouquíssimas pessoas que eu estava recebendo mensagem, de repente apareceram milhares de pessoas me mandando mensagem, né? Eu me lembro que eu tinha uns 180 seguidores, não mais que isso, e desses 180 seguidores, em menos de 2 horas eu já estava com 10 mil pessoas me seguindo, milhares de menções no Twitter e eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, quem tinha divulgado meu Twitter. E eu descobri que meus amigos da escola, né, daqui da comunidade mesmo, começaram a mandar mensagens para várias pessoas famosas, né, como Luciano Huck, Glória Pérez, William Bonner, Renata Ceribelli, Hugo Gloss, falando, né, que tinha um menino dentro da comunidade, porque eu tinha 17 anos, então era um adolescente ele ainda, que estava relatando, estava respondendo às pessoas sobre o que estava acontecendo. E como todo mundo estava acompanhando aquilo pela televisão, né, a Globo parou a programação para mostrar ao vivo, a Record, a SBT, a Band, todas as emissoras pararam as suas programações e começaram a mostrar a ocupação do alemão como se fosse uma cena de filme, sabe? Foi muito ficção, parecia muito ficção, mas era uma realidade. E as pessoas tinham sede de informação, as pessoas queriam saber o que estava acontecendo. Foi aí que, através do Twitter, eu comecei a narrar e mostrar aquele episódio do Complexo do Alemão. Mas eu mostrei de uma forma mais humanizada, né? A grande mídia estava mostrando de um lado da polícia, de um lado da assessoria de imprensa do governo do estado, da Secretaria de Segurança. Não estava mostrando muito o lado da comunidade, como as pessoas estavam naquele momento. E eu já fui por esse lado. E eu não queria relatar por onde bandido estava saindo ou por onde a polícia estava entrando. Eu queria ali relatar a realidade da nossa comunidade, o que a gente estava vivendo. E aí, por exemplo, quando as escolas paravam de funcionar, fechavam, quando o mototáxi não estava circulando na comunidade por conta da operação, as combis, né? Quando as crianças que estavam indo para a escola tinham que voltar para casa e no meio do caminho tinha tanques de guerra, tinha caveirão, como que volta para casa disso tudo? E aí muita gente ficou parado em comerciantes, né? Na padaria, no bar, nesses lugares, procurando um abrigo. Então eu comecei a relatar isso de uma forma mais humanizada e isso chamou a atenção, obviamente, né, da grande mídia, da sociedade, e começou a perceber mais. E aí, em meia hora, eu já estava com milhares de pessoas me seguindo. E em 2 dias eu já tinha 40 mil seguidores, já tinha muita gente querendo acompanhar o que eu estava fazendo.
né? E aí teve esse boom todo, né? Comecei a viajar, comecei a receber convites para fazer palestras em vários lugares do Brasil e do mundo, né? O Voz começou a expandir, a crescer, né? Eu recebia ligação de todo dia, toda hora, de várias favelas. Traz o Voz da Comunidade para cá, traz o Voz da Comunidade para cá. E aí todo mundo queria porque tinha visto que tinha se tornado um grande sucesso, né? Durante aquele momento da ocupação do Alemão. Olha, se eu falar que não teve mudança, eu seria hipócrita, mas acho que tivemos algumas mudanças, mas muito pequenas comparado ao que poderia acontecer de transformação social durante 10 anos. 10 anos é uma década, né? Assim, nós estamos falando de uma década de praticamente abandono. Assim, o que se foi feito em relação de esforço para manter o teleférico funcionando? Nada. O teleférico parou em 2016, há 4 anos parado e ninguém fez nada. Ninguém se esforçou para que ele voltasse a funcionar. E aí está aí parado, um elefante branco parado, ninguém usa. Já está dentro, já várias estações depedradas, já estão tudo destruídas. E nada aconteceu. Nave do Conhecimento fechada, cinema fechado, né? A Biblioteca Parque do Alemão fechada, uma das clínicas da família fechada, 4 bancos que vieram para cá para o Complexo Alemão fecharam, né? Só ficou o banco que já estava antes da ocupação. Então, o que a gente vê no total, assim, o balanço que a gente tem dessa década, né? Durante esses 10 anos, é de que pouca coisa mudou, quase nada, né? A gente não teve um avanço significativo, a gente não teve aqui uma mudança significativa nesses 10 anos, né? Muito pelo contrário, a gente teve muito mais operações policiais acontecendo, mesmo com a polícia aqui dentro, né? A gente teve muito mais operações policiais acontecendo, a gente teve muito mais mortes de pessoas inocentes, de crianças, né? O caso do menino Eduardo Jesus, que ficou muito emblemático, marcado, o caso da Agatha Félix também, que foi muito marcada, fora outras crianças, adolescentes e jovens que morreram durante esse período todo de 10 anos. Então, o balanço que a gente tem desses 10 anos não é nada positivo, né? Muito mais negativo, porque se teve muito mais investimento na polícia, de ficar 10 anos, e que resultados efetivos nós tivemos em 10 anos da polícia aqui dentro do Alemão? Quase zero, né? Quase nenhum. Né? A gente continua tendo os mesmos problemas sociais que nós tínhamos antes da ocupação da polícia. Então, se você parar para pensar que avançou, que recuou, eu acho que a gente teve muito mais retrocesso do que avanço. Olha, meu sentimento é de que, mais uma vez, né, fomos enganados. A sociedade foi enganada, a comunidade foi enganada, né, como das outras vezes já aconteceu. Né, muitos políticos entram, né, nessas épocas de eleições prometendo mundos e fundos, isso e aquilo, e acabam não cumprindo. Né? Eu me lembro muito bem que, na época, o então governador Sérgio Cabral, preso, né, ele falou nas emissoras de televisão, em todos os lugares, que a ocupação ela não seria só da polícia militar. Ela seria uma ocupação de cultura, de saúde, de arte, de educação, de todas essas outras áreas que não entraram aqui dentro. Ou entraram muito rápido e depois saíram, não teve um investimento. E aí é uma hipocrisia muito grande do governo falar que abandonar, sei lá, fechar a Biblioteca Parque ou fechar o teleférico por conta de violência, é um discurso totalmente contrário. Se você está trazendo isso para tentar mudar a realidade desse lugar, não adianta você vir com o discurso de que saiu por conta da violência. Se você está aqui, seu papel é vir para cá para mudar essa realidade da violência, por que você está tirando mecanismos que podem contribuir com essa transformação social? Olha, acho que quando a gente para pensar esses 10 anos perdidos, né, que o governo teve uma oportunidade de ouro de fazer o Complexo do Alemão ser uma favela modelo do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, que desse certo com a pacificação, que desse certo com investimentos em educação, saúde, cultura, tudo isso, a gente, infelizmente, não teve isso tudo. E agora a minha expectativa é que na próxima década, né, que seja pensado os próximos 10 anos do Complexo do Alemão com mais cuidado, que seja pensado olhando, né, para as vidas que aqui existem. Né? A gente está falando de um território que é maior do que a maioria das cidades do nosso país, né? Que tem quase 200 mil habitantes. Se você for parar para pensar, a maior parte das cidades, né, do interior dos estados do nosso país não
não tem essa quantidade de habitantes. Então o Complexo do Alemão é muito grande, é muito populoso, né, muito povoado, e a gente precisa pensar políticas públicas sérias de transformação social dentro desse território. Então a minha expectativa é que para os próximos 10 anos a gente tenha de fato uma transformação social diferente dessa que foi pensada na última década de só colocar a polícia dentro da favela.